pelo meu corpo, pela minha energia. Eu falo, gente, isso aqui é um útero que gera vida. Se as mulheres começarem a entender o valor disso, eu quero proteger isso, eu quero proteger meus futuros filhos. Entende? Se deitar com qualquer pessoa, se entregar para qualquer pessoa, isso nem faz sentido. Sim. E quanto mais você se aproxima de Jesus, menos carente ainda você fica. Exatamente. Então, assim, a castidade, ela se torna algo natural, porque você está preenchida de um amor maior. Então, não faz sentido, entende? Quando um homem e uma mulher decidem começar uma jornada juntos para decidir, talvez, no futuro casar, é o momento de você conhecer o outro. Sim. Sabe, se eu passo a mão em tudo que você faz, ou se... Exemplo, muitas mulheres ficam falando com mais de um homem ao mesmo tempo. Como você vai saber se esse homem consegue te suprir emocionalmente ou não? Uhum. Se quando ele não te dá atenção, você vai falar com o outro. Não tem como você sentir. Porque se você estiver falando só com ele, você vai falar, não, isso aqui não é suficiente para mim. Talvez eu precise de uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa. Ou você vai tentar conversar. Eu digo muito assim, para elas se protegerem, né? Que foi até uma pergunta que você me fez. Eu gosto de observar o outro. No sentido de, a pessoa fez a primeira vez? Ok, pode ter sido um erro, não é? Eu não falo nada. Segunda vez, coincidência? Talvez, né? Terceira vez, temos um padrão. Temos um padrão, eu posso te informar do seu padrão. Agora, se você não vê ele como um problema, se você não vai mudar, se você acha que você é o dono da verdade... Tchauzinho. Não, eu tenho que parar e refletir. Será que eu consigo viver com esse padrão pro resto da minha vida? Porque, no final das contas, a gente escolhe alguém que a gente sabe que é imperfeito, mas que nós amamos. Se ele permanecer desse jeito, vamos amá-lo. Porém, se ele melhorar, ainda melhor. Entende? E a gente tem muita tendência também a atrair aquilo que vai completar os nossos buracos, né? Ou validar aquilo que a gente crê, né? Então, eu vejo muitas mulheres, a carência, né, dela fica muito aí. E, por exemplo, você é uma mulher cristã, você é solteira hoje, né? Você tá dentro... Eu vejo, assim, nas igrejas, um nicho de pessoas, de mulheres maduras, e que elas não estão, não conseguem, vamos supor, achar o par delas, porque é como se, eu vejo as reclamações assim, parece que a igreja ela só olha para a criança, o adolescente, então você tem culto jovem, você tem culto de criança, tem culto de casais, de família, e nós, né? Aquele que está na faixa etária. No meio da jornada. Isso, no meio. Tipo assim, eles se sentem muito perdidos. Como que você vê isso? Como que você acha que a igreja poderia estar abordando isso? Ou até mesmo pessoas que, por algum problema, se separaram, enfim, mas estão ali buscando, querendo conhecer uma outra pessoa. Como é que você vê isso? Bem, a minha igreja realmente é maravilhosa. Um beijo, Mariana e Felipe Paladão. Adoro vocês. Tem um culto nos sábados, que é para os solteiros. Ah, legal. E assim, também tem GC, que é um grupo, né, de oração, que é para os solteiros também. Legal. Então, eles fomentam, mas pega sim. essa faixa etária, tipo, 40 anos, pega? Sim, sim. Eu estava noiva agora há pouco, né, em janeiro do ano passado. E foi muito rápido também, porque assim como eu, ele também buscava bastante a palavra, ele também queria ficar em castidade. E foi em 8 meses que ele me pediu em noivado, do primeiro encontro até o pedido de noivado. Mas realmente, como eu disse, existe um propósito na união do casamento, entende? Então não é só sobre o que quero, o que gosto. Eu acho que muito quando a gente ora, o Espírito Santo começou a me incomodar muito. Eu lembro que eu estava batizando até nas águas de Israel, e eu saí assim das águas e falou, esse não é seu noivo. Sério? E aí eu bati assim, eu falei assim, interessante. E aí nessa ele já veio me abraçando, já veio... Ele batizou com você? Ele estava lá também. Foi reforço de batismo, na verdade. Eu já tinha sido batizada. E aí, e aquilo no meu coração. E aí, com o tempo passando, eu sentindo cada vez mais, termina, não é ele, termina. E eu comecei a jejuar. Quanto mais eu jejuava, eu comecei a ficar muito magra, porque eu passava dias jejuando. E aí eu fazia, por exemplo, às vezes, só água mesmo, né? Até essa virada do ano eu também tava só com líquidos, fiquei 3 dias. Eu queria, na verdade, fazer o Dister agora. Que são 3 dias e 3 noites sem água e sem comida, sem nada, né? Então, eu acredito que é muito nisso. Porque, assim, como não confiar em um Deus que é tão sábio? Sabe, outro dia eu falei isso num podcast, inclusive. Se ele fosse a consciência, o somatório de todas as consciências, ele já seria 1000 vezes mais inteligente que eu. Agora imagina que ele é isso e muito mais.
Então, como não confiar nele? E quando a gente começa a ter a experiência com o Espírito Santo, foi até ano retrasado, eu falei assim, olha, eu cansei de ouvir falar de Deus, eu quero conhecê-lo. Amém. E se ele é a palavra, né? Se ele é a palavra, logo lerei a palavra. E eu peguei e fui ler a Bíblia. Mas eu fui ler a Bíblia da maneira que eu sou acostumada com leitura. De pegar um livro e ler. Então eu comecei em Gênesis e fui até o final. E foi uma jornada com o Espírito Santo. Que legal. E aí eu comecei a ter experiência, eu comecei a ser acordada às 3 da manhã, eu comecei a ser avisada das coisas que iam acontecer, eu comecei a receber estratégia. E foi uma experiência tão prazerosa e fantástica quando a gente sobe a escada de Jacó e tem a presença dele. Eu consigo entender quem nunca teve a experiência não conseguir acreditar. Entende? Porque depois que você tem a experiência, é algo tão profundo e que te muda tanto, sabe? Por exemplo, eu nunca na minha vida ia querer ser famosa. Eu já tinha namorado com ator quando eu era nova. Sim. Eu namorei o Kaique Brito em 2012, no auge da fama dele. Você tem formação de atora, né? Eu sou engenheira, sou formada como modelo também e também como atriz. Então, o Kaique foi em 2012 e ele estava no auge da fama, então era muito paparazzi. E eu via o lado negativo da fama também. Entendi. E logo depois disso eu tive um stalker na faculdade, que foi uma das situações mais críticas da minha vida, assim. Ele começou como um aluno normal, entrou comigo, ficou desaparecido durante 1 ano e voltou completamente fora de si. Ele estava usando crack, então ele não falava nada com nada. E ele começou a invadir as aulas, aí começou a bater nas pessoas para conseguir falar comigo. Daqui a pouco todas as aulas eram com porta trancada, tinha cartaz dele na faculdade. Uma vez 26 alunos foram pra delegacia achando que ele ia matar todo mundo. Meu Deus. Então eu falei assim, ok, fama vai atrair mais maluco. Foi sério, 1 ano depois eu tive bulimia nervosa. Então eu vomitava 6 vezes ao dia, assim. E aí, depois que esse rapaz foi preso, deu uns 5, 6 meses, eu cheguei no meu apartamento e a porta de casa estava quebrada no soco. Um vizinho meu que tinha problema mental estava tentando falar comigo. Aí que eu falei, gente, tô traindo maluco, tenho a menor condição de fama, não quero, né? Tô fora. E aí foi muito isso. Eu sempre quis, por exemplo, fazer muito dinheiro com empresa, com startup. Mas sabe aquela vida de não ser famosa? Sei. Ter o meu dinheiro, não... E é isso. Mas parece que a fama te atrai, né? Ou você atrai a fama? Então, acredito que por ter as habilidades, na verdade, assim, Jesus tem que chegar para todas as pessoas dessa terra. Só que tem algumas pessoas que têm habilidade de comunicação. E eu fui treinada a vida inteira. Então, foi um convite dele, na verdade. Tanto que fechou a empresa, eu fechei tudo. E fui para um lugar completamente diferente. E aí, quando eu falo assim, gente, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Porque, veja, na época da startup, tinha uma menina que eu seguia. Ela é uma grande empresária, eu acho que é a Letícia Vaz, esqueci o nome dela. E ela postava muito, assim, a empresa dela, o mesmo nicho que o meu. Acompanhe minha rotina às 5 da manhã, malhando, E eu olhava para aquilo e falei, gente, se tudo der certo na minha empresa, daqui a pouco eu sou essa mulher. Aí eu penso, como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Como é que eu vou cuidar do meu marido? Sabe? Eu comecei a entrar numa angústia. E aí eu vejo, doeu na época que pediu para eu deixar o projeto, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falei, olha o presente que Deus me deu, um trabalho que é fluido para mim, eu não me sinto trabalhando, entende? Eu me sinto só transbordando tudo que eu estudei durante tantos anos. Legal. Porque a gente fala isso, né? Empresas não quebram. Quem quebra é o dono, emocionalmente. Exato. Então, a minha vida inteira eu investi muito em inteligência emocional. Legal, muito bom. E isso se refletiu nos relacionamentos, enfim. Então, foi basicamente transbordar o que aprendi. Muito bom. E deixa eu te perguntar, você acredita que existem homens perfeitos ou vai muito da questão, tipo assim, a mulher está esperando um homem perfeito chegar na vida dela? Ou vai muito do posicionamento, de como ela vai transformar a mentalidade dela, de como ela vai se preparar para receber aquela pessoa na vida dela? Primeiro de tudo, perfeição não existe na Terra, né? Perfeição é algo divino. Só se Jesus voltasse de novo. Então, assim, essa mentalidade de homem perfeito é uma menina, né? Ela não se tornou mulher ainda. Exato. Ela tem que ter essa noção. Obviamente que eu vou investir... Na verdade, eu penso assim, eu vou investir em mim, focar em mim e em Deus, e vou correr na direção de Deus. Quem conseguir acompanhar na direção de Deus e tiver no meu propósito, talvez seja essa pessoa, entende? E nós dois, imperfeitos, investindo em algo para melhorar a cada dia.
Relacionamento pra mim é um investimento. Eu invisto em você e recebo lucro, entende? Recebo amor, recebo carinho, recebo cuidado, recebo afeto. Agora, tem gente que é tão egoísta que só reclama do outro. Porque o outro não faz, porque o outro sei o quê, porque o outro... E você? Você acha que Deus, ele tem uma pessoa... depois eu vou falar a minha opinião.